Assembleia de Deus, Monte das Oliveiras, 1994. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Monte das Oliveiras, localizada em São Luís, Maranhão, inicialmente conhecida como Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Vila Luizão. Naquela época, era coordenada pelo irmão Gilberto Silva Moraes, que foi instituído pelo saudoso irmão José Ribamar Silva, dirigente da Assembleia de Deus na Divinéia. O terreno onde hoje se localiza a congregação foi doado pelo líder comunitário Luiz Gonzaga, Luizão. O primeiro templo era simples, de barro e coberto por palhas. Seus bancos eram feitos de tábuas de construção, sem encostos, e o piso era de terra batida. E quando nós chegamos, viemos com a incumbência de conseguirmos um terreno para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O então saudoso dirigente José Ribamar Silva, que era o nosso dirigente na época na Divinéia, nos deu essa responsabilidade. Eu procurei então o líder da ocupação, que era o Luizão, e ele me disse que tinha oferecido uma quadra para a igreja lá no Sol e Mar. E segundo ele, disse que alguns dos irmãos falaram que invasão era coisa do diabo. Mas aí eu conversei com ele direitinho, contei a necessidade, ele disse, olha, eu sei da responsabilidade da igreja, o que a igreja faz, a igreja constrói, a igreja tem escolas, tem hospitais, etc, etc. Então ele queria dar uma quadra, mas com isso ele se recolheu na sua insignificância e não nos deu a quadra. E nos permitiu que tivéssemos uma congregação lá em frente, hoje, onde é a Igreja Maranata. Na época não tinha essa igreja, mas como ainda tinha essa parte de terra, que era maior do que esse terreno, ele pediu para que o Carlinho, que era o seu auxiliar, nos desse lá esse terreno. Mas não foi possível. E só tínhamos esse pedaço de terra onde hoje é implantado o templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Quando a igreja foi concluída, aí eu fui onde o dirigente, José Ribamar Silva, na época nós não tínhamos a divisão diária, e aí ele disse, olha irmão, já que o senhor teve todo esse processo de construir o templo, então o senhor vai ser o dirigente. Aí nós aceitamos, ficamos um período e depois nós tivemos que sair. De Igreja Evangélica Assembleia de Deus na Vila Luizão, passou a ser reconhecida como Igreja Evangélica Assembleia de Deus Monte das Oliveiras, fruto de uma profecia que, em suas palavras, afirmava o profeta. Tal mudança aconteceria. Mas a gente tinha prazer de estar ali, naquele santuário muito simples, muito maravilhoso, porque nós tínhamos o aconchego da presença, ação do Espírito Santo. E também a igreja era uma igreja unida, uma igreja que se desdobrava mesmo para fazer a obra do Senhor. Nós éramos tão envolvidos nesta obra que a nossa quadra foi chamada de Rua dos Crentes, porque era uma união na comunhão, na oração e no partir do pão. Inclusive, nós nos comparávamos com a igreja primitiva. Esse foi o início da igreja na Vila Luizão, foi assim. E eu deixo aqui um alerta para a igreja, não só para vocês, para mim, começando por mim, é claro, né? Que nós devemos trabalhar não pela comida, só pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Que isso é um conselho que o Senhor Jesus deixou para nós, inclusive está registrado no Evangelho de São João, capítulo 6, e o versículo 27, a parte A e B do versículo. O primeiro culto acontecera em 16 de março de 1995. E ali eu vi muitas maravilhas, né? Uma coisa que me deixou assim muito feliz, né? De eu ver a ação de Deus trabalhar naquele lugar, na vida de uma criança, e o qual alguém já tinha profetizado para a irmã Silva que ela iria orar por uma pessoa e essa pessoa iria ressuscitar das mãos dela. E a filha do seu brasileiro chegou, nosso vizinho da igreja, né, chegou morta já, né, botaram na irmã Silva Roxa.
E Deus usou a irmã Silvia ali e Deus repreendeu o espírito de morte, né? E aquela criança ressuscitou de novo. Pegaram, levaram para o hospital e ainda hoje essa criança vive, né? Então, momento marcante que a gente pôde viver ali com Cristo, né? A irmã Flor, do Alonso Costa, vomitando câncer ali, todo mundo viu no meio da igreja, né? A mãe da irmã Marineide estava com problema de coluna, né? E o pé dela ficou, ela estava um menor e outro maior, e quando o irmão orou, o pé dela ainda cresceu muito mais, todo mundo viu, né, este milagre. Depois a igreja orou, todo mundo orou, e aí o pé dela voltou para o normal de novo. E assim foi muitos e muitos milagres, pessoas, né, sendo libertas, louvado seja Deus. Tudo isso para a honra e a glória do nosso Deus, porque só Ele pode fazer esse tipo de coisa. Até na Bahia, tinha pessoas que vinham da Bahia para cá para louvar o Senhor junto conosco. Falar do Monte das Oliveiras, para mim é um privilégio muito grande, porque assim que eu cheguei aí na Vila Luizão, eu passei uns meses sem me congregar, porque eu não sabia onde tinha a congregação. Aí um dia eu encontrei uma irmã e ela me falou da congregação onde era, e lá eu passei a me congregar. E para mim foi um privilégio muito grande me congregar nessa igreja. Na época ela era de barro, mas era uma igreja tão fervorosa que as pessoas eram curadas. Muitas pessoas largavam, recebiam um milagre, largavam as muletas, largavam as cadeiras de roda, e muitas coisas lindas, maravilhosas aí nessa igreja. E também foi a minha fortaleza, a minha vida espiritual. Eu me dediquei muito aí nessa igreja com minhas irmãs. Aí os meus filhos, trabalhamos juntas, meus filhos também trabalharam, né? E para mim foi muito maravilhoso me congregar aí no Monte das Oliveiras. Hoje eu tenho muita saudade dos trabalhos que a gente fizemos junto. Onde a gente andava, evangelizando, eu com as minhas irmãs, eu tenho muita saudade dessa época, mas eu estou muito feliz por isso, e obrigada, eu só agradeço a Deus. Eu aceitei Jesus em 1996, aqui nessa igreja, e vi a manifestação do poder de Deus muito grande aqui nessa igreja, E o Monte das Oliveiras sempre foi uma igreja abençoada, uma igreja abençoadora, uma igreja missionária que sempre gostou de ajudar as pessoas. E eu quero dizer também que eu já fui dirigente do Círculo de Oração dessa igreja, já fui coordenadora também de mocidade, desses jovens maravilhosos aqui, do Monte das Oliveiras. Contudo, eu quero dizer que é 25 anos de bênção, 25 anos de vitória que nós temos passado aqui, temos recebido da parte de Deus, né? O tempo foi passando e a igreja ganhou um novo dirigente, o irmão José Antônio Belo Cunha, que carinhosamente permaneceu até o ano de 2002. Logo após a sua gestão, o irmão Daniel, que hoje pastoreia a área 54, desde 2002, permaneceu no cargo até o ano de 2012, tendo uma grande relatividade com a história da igreja. Após o término da sua gestão em 2012, o irmão Anor Durans, atual dirigente, iniciou no cargo que até então, como Deus permitir, dará continuidade. Louvamos a Deus pelos nossos 25 anos de congregação Monte das Oliveiras. Estou muito feliz por este momento, destes 25 anos, já 9 anos estamos aqui como dirigentes e temos aprendido muito com esta congregação. Um povo querido, abençoado, alegre, feliz. E nós temos sido também abençoados por esta congregação, eu e a minha família. Queremos agradecer a Deus por tudo, por nos dar a oportunidade de fazer parte da história desta igreja. Glória a Deus. Aperfeiçoando sua estrutura para continuar realizando os mandamentos nos deixados, que é oferecer amor ao próximo, atendendo às necessidades de quem necessita.
a obra é essa, nós temos que dar continuidade. Chegamos hoje aos 25 anos da mesma igreja, construindo, trabalhando, pregando o Evangelho. Hoje nós estamos do lado, construindo outro departamento chamado CNEX, e assim estamos aqui, para nós dar continuidade à obra do Senhor. Me sinto orgulhoso, feliz de fazer parte de uma grande jornada desta igreja. Que Deus venha nos abençoar e abençoar todos que aqui estão trabalhando para que nós possamos ter êxito na palavra de Deus. Progredindo cada dia. Quando a gente chegou antigamente, aqui era uma igreja de taipa, mas uma igreja abençoada, uma igreja de oração, de poder e de glória. E por isso nós estamos muito felizes com Jesus, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Hoje, estamos celebrando nossas bodas de prata. 25 anos de fundação. Dizemos que muitas lutas foram travadas. Muitos dias nublados foram enfrentados. Mas em nenhum deles fomos desamparados. O Senhor da obra nos deu a vitória. Continuamos crendo que Deus está no controle. Muito mais Deus fará neste bairro por intermédio dessa igreja. Estou aqui até hoje, graças a Deus. Eu dizia que eu não ia levantar mais. Graças a Deus. Graças a Deus eu boto a mão para o céu. Deus me suspendeu do chão, me botou em pé. Com fé, podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.